Mateus capítulo 19, a partir do 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém? Aqui você vê um jovem que ele faz uma pergunta para Jesus, mas ele já estava, ele faz essa pergunta para Jesus, mas ele já tinha um orgulho dentro dele. Porque ele pergunta para Jesus, bom, Jesus já dá uma quebrada nele, quando Jesus fala bem assim, ó, é um soco no estômago, né, Diego? Jesus fala bem assim: rapaz, por que você me chama de bom? Porque só tem um bom, que é Deus. Ou seja, Jesus já está falando da sua divindade também, porque Jesus ele sempre fazia isso. Vocês podem reparar que a pessoa fazia uma pergunta para Jesus, e Jesus devolvia a mesma pergunta para ele numa exclamação, como ele tivesse respondido. Você vê que Pilatos fala bem assim para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus falou assim: Tu diz. Ou seja, você mesmo está afirmando. Você faz uma pergunta e você mesmo está afirmando que eu sou o rei dos judeus. Então Jesus fazia isso. E Jesus vai e fala para ele. Jesus já dá uma quebrada nele aqui. Por quê? Porque ele já achava que a salvação era por mérito. A salvação era por mérito. Que ele tinha mérito em ser salvo. Você vê que quando Jesus já conhecia, porque Jesus sonda, conhece os pensamentos. Quando Jesus estava pregando, você vai ver várias passagens da Bíblia que Jesus fala assim, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus já conhecia ele. E Jesus, ele falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: é só você guardar os mandamentos. Aí você vai ver ele dizendo assim, ó, isso aí eu guardo desde a minha mocidade. E ele não guardava. Ele não guardava. Porque a lei não era ruim, só que eles não obedeciam à lei. Eles, tipo assim, parecia que eles obedeciam, mas eles não obedeciam à lei. Porque quando Jesus fala bem assim, guarda os mandamentos. Aí Jesus vai falar, citar os mandamentos para ele, e vai falar bem assim, isso é moleza, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que eu faço ainda para ser perfeito? Jesus falou bem assim, vai, vende tudo que você tem e divide com os pobres, e você terá um tesouro no céu, e vem e me siga. Eu até falei isso, né, Diego, um dia, que, tipo assim, você não sabe o nome desse jovem. Se ele tivesse seguido Jesus, você ia saber o nome dele. Nós iríamos saber o nome dele, ia estar registrado o nome aqui, porque ele perdeu uma oportunidade de ser um discípulo de Jesus. E aí Jesus vai. Por quê? Quando Jesus fala isso, a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele se entristeceu. Entristeceu e foi embora. Porque ele tinha muitas posses. Ele já vai ferir o primeiro mandamento da lei. Porque ele já tinha um ídolo. Está lá em Êxodo 20, no versículo 3.
né, que você só servirá a Deus, o único Deus que você pode servir a Deus. Ele já estava servindo a riqueza. E Jesus falou bem assim, que ninguém pode servir a dois senhores, ou deve amar um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. E ele servia. O problema não era o que ele possuía. O problema, isso nunca foi problema, irmão. O problema é onde está o seu coração. Servir a Deus é coração. Sempre foi coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, a Bíblia diz, porque dele provém a saída para a vida. Aí Jesus já mostrou para ele que ele não guardava. E ele fere 2 mandamentos e o amor ao próximo, que era o 10º mandamento, que você não pode cobiçar nada do próximo. Ou seja, quando você faz isso é porque você não ama o seu próximo. Então, ele já fere 2 mandamentos. Ele não obedecia os mandamentos, porque ele não servia a Deus, ele servia as riquezas dele, o coração dele estava na riqueza. Jesus falou bem assim, você vai, vende tudo que você tem, divida com os pobres, você vai ter um tesouro no céu e vem e me segue. E ele foi embora. E Jesus vai usar o maior animal da Palestina para fazer, é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Tem uma versão que fala no olho de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque o coração dele estava preso naquilo que ele possuía. Ou seja, irmão, nunca foi você guardar alguma coisa. Eu estou dizendo assim, claro que você não deve pecar, você deve guardar o mandamento, mas ele não guardava. Ele pensava que guardava. E aparentemente ele fazia isso. As pessoas eram iludidas com isso. Entendeu? Então você vê que os fariseus, por exemplo, que na língua hebraica significa limpo e separado, que eles eram, né, os pregadores, você vê sempre Jesus falando deles. Jesus, no capítulo 23 de São Mateus, ele fala bem assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Eles adoram orar na praça para serem vistos pelos homens. Quando eles jejuam, eles desfiguram o seu rosto para parecer que jejuam. Na cadeira de Moisés, ou seja, ele estava sentado na lei. Estão assentados os escribas e os fariseus. Então, essa era uma visão que eles tinham. Então, irmãos, nós nunca devemos ser religiosos. Porque a religião é que mata. A religião, ela mata as pessoas. Quanto a religião tem maltratado as pessoas, impedido as pessoas de chegar aos pés de Jesus. Porque quantas pessoas acham que é placa de igreja? Quantas pessoas que ele acha que a maneira dele servir a Deus é melhor do que os outros, e ele julga por causa disso? Ele já fere um dos mandamentos, porque no reino de Deus não existe juiz, é testemunha. Nós somos chamados para ser testemunha e nunca para ser juiz, porque juiz só tem um. Então esse jovem aqui, aí você vê a maneira que ele pensava. A maneira que ele pensava, ele não servia a Deus. E assim, sucessivamente, eram muitos judeus. E isso, a gente vai lendo a história do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, você vê a dificuldade que Jesus tinha, entre aspas, que eu estou dizendo assim, as pessoas que mais perturbavam eles eram os religiosos, e o evangelho que Paulo pregava também, porque eles queriam implantar as doutrinas, os costumes deles nos outros irmãos, porque Jesus falou bem assim, que os fariseus, eles atavam fardo pesado nas costas dos homens, eles colocavam um monte de saco de cimento nas costas dos homens, e Jesus falou assim, que eles não queriam mover aquilo nem com o dedinho. Então Jesus falou bem assim, vocês façam tudo o que eles vos mandar, mas não procedais igual eles. Por isso que a Bíblia diz assim, e quando eles entregaram Jesus, a Bíblia diz assim, que eles entregaram Jesus porque eles tinham inveja de Jesus. Por isso que eles entregaram Jesus. Jesus falou assim, que eles adoravam ser chamados de mestre, então eles não serviam a Deus, eles sabotavam a lei, e não servia Jesus. A nossa esperança, irmão, está nele. Quando nós chegarmos no céu, os nossos olhos vai estar todo vidrado na pessoa dele.
Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Eu estou aqui por causa dele, você está aqui por causa dele, para adorar o nome dele, porque é bom render graças ao seu nome, porque aos adoradores dele isso traz prazer. É por isso que os anjos, a Bíblia diz lá em Isaías no capítulo 6, Isaías vai dizer assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono, e os serafins voavam ao seu derredor, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 voava, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 cobriam os seus rostos, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 Kadosh, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que eles clamam um para os outros. Isso você vê o prazer que eles têm em falar isso, porque eles estão clamando um para os outros. Um fala santo, o outro santo, o outro santo, santo. E eles estão até agora falando isso. Então, a religião fazia isso com as pessoas. Ele achava que ele tinha mérito. Irmão, nós não temos mérito, porque a salvação é de graça. Porque ele está mostrando que ninguém era capaz de cumprir a lei. Ele achava que ele cumpria, mas não cumpria. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui, para adorar Ele. Então, se a religião já te maltratou, esquece isso. Olha, faz igual Paulo, esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo que me está preposto. Então esse é o nosso Deus que nós servimos. É os mandamentos deles que nós devemos obedecer. Porque não temos mérito. Não temos mérito, irmão. Não temos mérito de salvação. Esse jovem pensava que tinha isso, eu guardo desde a minha mocidade. Não guardava. Jesus vai quebrar ele. Ele não guardava. Ele amava as riquezas. Jesus vai provar para ele: você ama as suas riquezas, você não ama a Deus. Você está pego nessas coisas. Jesus está dizendo, irmão, para nós não ficarmos presos nessas coisas. Por isso que ele fala assim, ó, não fica pensando nas coisas que são de baixo, pensai nas coisas de cima. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos pecadores entre os homens, porque nossa esperança está muito além.